Bom dia, meus amores! Hoje nós vamos retomar toda a revisão dos nossos conteúdos que estamos estudando para a nossa primeira avaliação, então. Na última aula nós falamos sobre o sistema digestório. Eu falei com vocês que o sistema digestório é formado pela boca, canal de entrada do alimento, faringe, passagem do alimento e do ar, esôfago, passagem do alimento até o estômago, digestão química do alimento, intestino delgado, onde os nutrientes são absorvidos, intestino grosso, passagem do bolo fecal, formação, na verdade, do bolo fecal, absorção de água, ânus e reto, passagem do bolo fecal, ânus, eliminação do bolo fecal. Nós temos os órgãos anexos, que são as glândulas salivares, produção da saliva com função de umedecer o alimento, facilitando o processo de deglutição. Nós temos ainda o fígado, que produz a bile, que fica armazenada na vesícula biliar, e nós temos o pâncreas, que produz o suco pancreático, que tem a função de fazer o quê? Neutralizar o ácido produzido no estômago. Aí nós temos o nosso intestino delgado, eu falei com vocês que ocorre a absorção dos nutrientes. Se ocorre a absorção dos nutrientes no intestino delgado, o que acontece? Esses nutrientes, eles passam por todo o intestino delgado e aí então ele é cheio de dobras. Essas dobras são chamadas de vilosidades e microvilosidades. Qual é a função, professora, das vilosidades e das microvilosidades? Aumentam a superfície de contato com o alimento, ocorrendo assim a maior absorção dos nutrientes. Então essa seria a função das vilosidades e das microvilosidades. Aí, o desenho que eu passei na última aula, todo o sistema digestório, lembrando que é um tubo com canal de entrada e saída do alimento. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, ânus. Aí eu tenho glândulas salivares, fígado, pâncreas, que são os órgãos anexos. E agora nós vamos começar a falar um pouquinho do sistema respiratório. O que é o sistema respiratório? O sistema respiratório é o sistema responsável por captar oxigênio. Esse oxigênio ele será necessário para a respiração celular. Quais são os órgãos responsáveis por capturar esse oxigênio? Primeiro, nós temos a cavidade nasal. A cavidade nasal é onde o ar vai ser aquecido e filtrado. Então, é o canal de entrada do ar. E na cavidade nasal, ele vai ser aquecido, então vocês podem observar que no interior do nariz é cheio de vasos sanguíneos. Esses vasos, então, aquecem o ar e também ele é filtrado ainda na cavidade nasal. Saindo da cavidade nasal, ele vai passar pela faringe, que é o canal de passagem tanto do ar quanto do alimento. Depois vai descer pela laringe. Na laringe nós encontramos as cordas vocais. Lembrando que no finalzinho da faringe nós temos a epiglote, que vai controlar a entrada de alimento para o esôfago e a entrada do ar para a nossa laringe. Então, é como se fosse uma porta que controla a entrada do ar para a laringe e do alimento para o esôfago. Então, nós temos a laringe, na laringe nós temos as cordas vocais que, quando o ar passa, vibram e produzem assim a fonação. Depois nós temos a traqueia, que é esse canal cartilaginoso de passagem do ar, que vai se dividir em dois brônquios, que se dividem em vasos ainda menores, chamados de bronquíolos. No final dos bronquíolos, eu tenho os alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares são estruturas responsáveis pela hematose pulmonar. O que é isso, professora? No alvéolo, ocorre a passagem do oxigênio para o sangue, tornando o sangue, que era venoso, em sangue arterial, ocorrendo a oxigenação do sangue, e o gás carbônico que está no sangue sai e vai ser eliminado junto com a expiração. Então, as trocas gasosas, efetivamente, elas ocorrem aonde? Elas ocorrem justamente nos alvéolos pulmonares. É o local onde ocorrem, então, essas trocas gasosas, ok? Então, nosso sistema respiratório, nós temos cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Essas estruturas é por onde o ar passa. Nós temos a pleura é uma camada que reveste todo o pulmão, e abaixo do pulmão
nós temos o diafragma. O diafragma vai ser o músculo responsável por controlar os movimentos respiratórios. Então, nosso sistema respiratório, ele vai ser controlado junto com os músculos intercostais, e o diafragma e a cavidade torácica vão controlar, então, o movimento de inspiração e expiração. Então, durante a inspiração, eu estou enchendo meu pulmão de ar. O que está acontecendo? As costelas se elevam, os músculos intercostais se contraem, fazendo com que o ar entre, o diafragma baixo e o ar entra. Durante a expiração, as costelas e os músculos intercostais relaxam, o diafragma relaxa e automaticamente expulsa esse ar para o ambiente externo, diminuindo a pressão e expulsando o ar para o ambiente externo, ok? Então, durante a inspiração, contração do músculo intercostal e do diafragma, a caixa torácica então aumenta, fazendo com que o ar entre. Durante a expiração, ocorre o relaxamento do diafragma e dos músculos intercostais, diminuindo o volume da caixa torácica, fazendo com que o ar saia então durante esse processo. E aí nós temos a diferença entre o ar inspirado e o ar expirado. Durante a inspiração, nós temos uma quantidade de oxigênio maior do que na expiração. A quantidade de gás carbônico da expiração aumenta e a quantidade de gás azoto, ou seja, nitrogênio, permanece constante. Eu tenho aumento aí da temperatura e também da quantidade de água, de vapor de água neste ar que vai ser expirado. Esse é o conteúdo da nossa aula de revisão. Essa aula vai ser uma aula online. Então, eu estou colocando todo o conteúdo para os alunos que não podem assistir a aula online, então, terem esse conteúdo disponível para estudo. Lembrando, sistema digestório, função, absorção dos nutrientes. Sistema respiratório, função, absorção do oxigênio. Digestório e respiratório têm a função básica juntos do processo de respiração celular, produzindo energia para a nossa célula, ok? Qualquer dúvida, podem mandar mensagem, que eu vou tirar as dúvidas de vocês através do WhatsApp. Muitos e muitos beijinhos e até a próxima aula. E lembrando que esse conteúdo é o conteúdo da nossa avaliação: sistema digestório, respiratório, cardiovascular e urinário. São os 4 sistemas que teremos a nossa primeira avaliação. Beijos e até mais!